Falar agora com o Dr. Jean Gorenstein, infectologista, ex-secretário de Saúde de São Paulo. Dr. Jean, bom dia, obrigado pela atenção mais uma vez, hein? Bom dia, Rafael, Lívia, a todos os amigos da Jovem Pan News. É um prazer falar com vocês. Doutor, a gente está espantado, imagino que vocês também, a comunidade médica também, com o que está acontecendo. O volume de pessoas infectadas pela dengue é muito maior do que qualquer métrica que a gente possa utilizar para comparar o presente com o passado. Há uma tendência de piorar depois do carnaval ainda, doutor Jean? Ou seja, piorar para depois começar a melhorar? Infelizmente, nós temos uma elevação de número de casos naturalmente que fazem parte de ciclos. A gente sabe que a cada 4 ou 5 anos nós temos uma elevação importante do número de casos, mas nós temos um fenômeno atual que é exatamente um fenômeno climático. Altas temperaturas e chuva. E chuva fazendo então com que nós tenhamos situações em que haja uma facilitação para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. E dessa forma, a transmissão de doenças, especialmente da dengue, mas nós não podemos esquecer Zika como sendo uma das possibilidades de chikungunya, também fazendo parte, mas especialmente da dengue. Então, naturalmente, esses casos absolutamente explodiram. Nós temos que lembrar que o ovinho, quando ele é colocado, ele se mantém como viável, possível ainda de eclodir e transformar-se num mosquito por um período de até 1 ano. Então, imagine, nós tivemos um período de estiagem sem chuva por longos meses no ano passado, mas nós continuávamos tendo a presença do mosquito Aedes aegypti fazendo a sua ovoposição, que a gente chama. Ou seja, choveu, todos aqueles ovinhos que estavam aí quietinhos, eclodiram e 1 semana depois se transformaram no mosquitinho. Agora, Gorenstein, São Paulo talvez não seja o estado mais preocupante em termos de dengue, mas há sim uma preocupação. Me parece que houve um aumento de 140% nos casos, segundo informações que nós coletamos. O que é possível fazer? A gente vai iniciar a vacinação, mas embora de forma restrita, vacinação mais abrangente só para 2025, é a expectativa mais positiva. O que já dá para fazer para tentar minimizar o impacto da doença que está aumentando no Brasil todo? Eu acho que vários estados, inclusive o estado de São Paulo, têm feito políticas de conscientização da população, entendendo que todo mundo faz parte dessa grande guerra contra o mosquito. A gente sabe que 80% dos focos do mosquito estão dentro das casas, 20% em áreas públicas, cemitérios, parques, e dessa maneira tendo, então, essa conjunção de ações do poder público e das pessoas. Mas o que existe de diferença hoje, por exemplo, nas atitudes que têm sido muito bem tomadas pelo governo do estado de São Paulo, pela Secretaria Estadual da Saúde, no sentido de permitir que não apenas atividades relacionadas à saúde estejam envolvidas, mas a educação, orientando as crianças, orientando professores, levando panfletos para os seus pais e fazendo essa consciência, mas também trazendo junto a Defesa Civil para que possa, dessa maneira, adentrar de forma mais fácil em locais que sejam aqueles locais que possam ser locais passíveis de desenvolvimento do vírus, que a gente chama de logradouros para depósito desses ovinhos, por exemplo, como piscinas abandonadas, como terrenos baldios, em que os seus proprietários impediam o ingresso desses agentes sanitários. Então, a Defesa Civil, ele acaba fazendo esse papel e ajudando a sociedade também nessa proteção. Além do que, nós temos que lembrar, todo mundo fazendo a sua parte dentro da sua casa a cada semana. Lembra que eu falei, o ovinho é depositado, 1 semana depois eu já tenho o meu mosquito. Então não adianta eu subir na minha telha, tampar a minha caixa d'água a cada 3 ou 4 semanas. Tem que ser isso semanalmente. E ao mesmo tempo fazer as proteções individuais, especialmente com a utilização dos repelentes. Doutora, Amanda Klein quer fazer uma pergunta para o senhor também. Amanda?
Oi, doutor Jean, bom dia, bom falar com o senhor. O senhor começou a responder a minha pergunta. Eu ia questioná-lo justamente sobre a rotina. Por exemplo, eu que tenho filhos pequenos, né? Mães e pais preocupados, ou então com a sua própria saúde, obviamente. Qual deve ser a rotina em casa? Ela é diária? Ela é semanal? Não só de ver se pode ter um possível criador do mosquito, uma água parada, mas em relação a repelentes e vacinas. Para crianças pequenas, 4, 5, 6 anos, vale a pena, quem puder, claro, porque é uma vacina cara, procurar na clínica privada? O que o senhor indica? Bom dia, Amanda. Olha, o que a gente tem que tomar alguns cuidados, principalmente agora a gente vai enfrentar um período de chuvas maior, né? Dessa forma, o empoçamento tende a ser mais continuado. A gente talvez não tenha aqueles períodos de sol que dê para fazer a secagem natural, seja de um quintal, seja de uma calha. Então é muito importante que as pessoas façam isso, se possível, diariamente. Observem as suas casas, os locais que eu possa ter, por exemplo, olha que louco, um ralo lá no meu quintal que fica aberto, porque aquela água que ali está empoçada pode ser um local em que haja deposição desses ovinhos. Então, fechem esses ralos. Se você não tiver como fechar esses ralos, jogue diariamente água sanitária, isso já vai fazer com que não exista o risco de crescimento ou de viabilidade desses ovinhos no crescimento de mosquitos. Ao mesmo tempo, fazer, pelo menos semanalmente, sobe lá na calha, limpa a calha, principalmente porque a gente tem um período de ventania. Nós tivemos vendavais ontem, por exemplo, que galhos de árvore acabam se acumulando, folhas, e ali facilmente eu tenho a disponibilidade de pocinhas de água, não são grandes empoçamentos, que permitem, então, que a proliferação do mosquito ali se faça. E subir também para fechar as caixas d'água. Quem mora em apartamento, cuidados principalmente nas varandas, a gente deixa os vasinhos, observem se não há nenhum acúmulo de água nesses potinhos, se possível, deixem esses pratinhos virados para baixo, impedindo o empoçamento e, de novo, fazendo a inspeção até daquele ralinho que fica na varanda, dando com tranquilidade a proteção para que a gente não tenha riscos maiores de proliferação. Agora, o que eu posso fazer na minha casa, Amanda? Primeiro, se eu tenho a possibilidade de usar os inseticidas, principalmente a base de citronela, eu consigo erradicar os mosquitinhos que ali estejam presentes. Mas eu tenho um outro artifício bom que eu posso usar em casa, que são os repelentes de tomada. Eu simplesmente coloco, eles duram geralmente 12 horas, eles só devem ficar durante o dia, quando a gente está pensando em mosquitinho da dengue, já que ele só tem o hábito diurno, e com isso eu garanto a minha proteção da casa. Mas eu vou para a rua, eu vou trabalhar, ou eu ainda estou de férias, vou para tomar meu banho de piscina, vou para a praia. O que eu posso fazer? Primeiro, a utilização de repelentes é fundamental para áreas expostas, não é para se utilizar de repelentes embaixo da roupa, e se eu tiver que aplicar um protetor solar, o protetor solar vai em cima, aliás, o protetor solar primeiro e em cima dele o meu repelente, fazendo com que a minha pele fique com cheiro ruim. Nós não sentimos isso, mas o mosquitinho é muito sensível e o resultado disso acaba sendo a proteção e uma proteção ainda maior. Infelizmente, Amanda, nós temos um limitante muito grande de vacinas. Primeiro, tanto para a rede pública, como também já na privada, nós estamos praticamente esgotando esse quantitativo. A vacina, ela foi estudada para 4 a 60 anos. E o que se observou? Quais são os grupos que maior risco têm de desenvolver formas graves? Primeiro grupo são os idosos, mas eles não são contemplados pela vacina, porque não foram estudados. Não é que não tem eficácia, riscos maiores, eles não foram estudados. E, por outro lado, nós temos os adolescentes de 10 a 14 anos. Esses, sim, estariam dentro dessa faixa. Por isso que foram escolhidos pelo Ministério da Saúde como sendo aqueles que receberão a primeira dose desse grande imunizante. E qual é o grande problema? Além de desenvolver formas graves, eles têm o risco de se contaminarem, continuarem nas suas atividades diárias e se reinfectarem, por isso o risco de formas graves. Então, hoje, nós temos na rede pública, como disse, 10 a 14 anos,
infelizmente, nós teremos ainda um quantitativo muito baixo ao longo desse ano, mas para o ano que vem esperamos novos quantitativos, mas seguramente a vacina do Butantan, que também é uma grande promessa, em que seus resultados serão entregues agora em setembro de 2024, vai trazer um grande alento, não só porque contempla os 4 vírus, mas ao mesmo tempo é uma dose só. Então, com isso, eu consigo promover uma imunização muito mais rápida. O Distrito Federal é um dos locais de maior preocupação em relação à dengue. E a gente vai para lá agora, então, Gorenstein, falar com o Dantas, porque ele tem uma pergunta para você também. Bom dia, professor. 3 perguntas em uma. Primeiro, faltou uma campanha pública mais intensa em função justamente desse risco da dengue? Depois, que fim levou aquela história do mosquito modificado geneticamente? E para encerrar, quais são os remédios, os medicamentos que você pode tomar e aqueles que você não deve tomar? Porque já começou a circular também nas redes sociais aí recomendação de ivermectina para tratar a dengue. Perfeito, as suas perguntas são muito pertinentes. Eu vou começar. Quais são os remédios que as pessoas não podem fazer uso em caso de dengue? A dengue, ela geralmente acaba promovendo a queda de uma célula muito importante na nossa coagulação. Coagulação para evitar sangramento. Como ela cai, os níveis caem, e muitas vezes caem em níveis muito consideráveis, eu passo a ter risco por si só de sangramento. Mas algumas medicações, como o ácido acetil salicílico e alguns anti-inflamatórios, ibuprofeno, cetoprofeno, não podem ser usados. Aliás, essa pergunta, Dantas, é muito importante, porque nós temos pessoas usando de forma contínua o ácido acetil salicílico, aquele AS infantil, ou AS simplesmente. Conversem com seus médicos, porque essa medicação deve ser descontinuada enquanto em curso da própria dengue. Então, isso é absolutamente fundamental. Com relação à questão das políticas públicas, é muito interessante que grande parte dos municípios continuou com as suas atividades locais. Então, apesar da gente ter falado muito de Covid, a gente sabia que sempre existiu a própria dengue em algumas regiões. E sempre políticas públicas foram tomadas pelas prefeituras, porque são elas que atuam ali na ação local, no sentido de fazer os seus controles. Então, óbvio que frente a essa emergência, por exemplo, quando a gente fala, por que Brasília está vivendo isso? Lembra? Brasília viveu a estiagem, um período sem chuva grande, com a presença do mosquito. Óbvio, choveu, dissipou. E com relação a mosquitos transgênicos, existem ainda algumas cidades que têm se utilizado, fazendo com que dessa forma haja um controle dos mosquitos naquelas regiões, principalmente no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Queria te agradecer mais uma vez, Gorenstein. Falamos com o ex-secretário de Saúde aqui do estado de São Paulo, Jean Gorenstein, nos esclarecendo sobre a dengue, essa preocupação cada vez maior aqui no Brasil. Bem-vindo sempre. Bom dia. Muito obrigado, Lívia, Rafael e a todos os amigos da Jovem Pan News. Obrigado, doutor.